Recentemente, o microempreendedor individual passou a ter algumas obrigatoriedades. E nós vamos falar agora a respeito do DET, que é o Sistema Domicílio Eletrônico Trabalhista do Governo Federal. Eu trago aqui nos estúdios o Ricardo Oliveira para falar a respeito deste assunto. Ricardo, bom dia. Bom dia, Gabi. Ricardo, começou então esse prazo, mas começando do começo, o que é o DET? O que isso significa? Pois é, vem umas normas assim que caem de repente, abre como que do nada, né, Gabi? Pois é, e um detalhe muito importante é que não são só para as MEIs, não certo. Só para os microempreendedores individuais, não. Para todas as empresas que possuem seu cadastro ativo de CNPJ. O domicílio eletrônico trabalhista nada mais é do que agora uma ferramenta para o lado do governo trabalhista, no caso, o Ministério do Trabalho, o qual ele vai ter um endereço, um domicílio eletrônico da empresa. Como se fosse um CEP realmente, isso, né? Só que é eletrônico, exatamente. Certo. Como se fosse o endereço dele, só que eletrônico. E o que vai acontecer? Todas as informações, notificações, eventuais até multas, vão ser exclusivamente sendo destinada no endereço eletrônico que a própria empresa, pela pessoa do empresário, né, certo. Ou do seu assessor, vai fazer lá esse cadastro. Então ele vai ter que entrar no DET, utilizar ali o seu e-mail, né, através do Gov, então fazer o seu cadastro ali. O cadastro é simples, não tem grandes dificuldades, mas ele precisa fazer isso por quê? Porque senão o Ministério do Trabalho pode dar uma notificação e de forma, como se chama, de maneira tácita, eles consideram que a notificação foi entregue. Então, independe de um aceite, né, de um protocolo assinado, vai independer. Isso já a partir de maio. Todas as empresas devem fazer o seu cadastramento. Ou seja, o empresário precisa ficar atento realmente a todas as mudanças que vêm através do Ministério aí do Trabalho e dessas questões envolvidas, porque eles consideram fazendo a alteração que todo mundo já sabe. Exatamente. Inclusive, toda alteração, toda situação, toda notificação, eles vão mandar no endereço que o empresário, então, vai fazer o cadastramento. Ricardo, como que é possível fazer esse cadastro? Ele vai entrar num link específico no site, depois eu posso passar pela isso. Internet mesmo. Pela internet. E esse endereço eletrônico ele vai acessar a partir do seu CNPJ. Então ele vai colocar o seu Gov lá ou o seu certificado digital. E então ele vai dizer, o meu e-mail é tal. Então ele especifica ali o seu e-mail e todas as notificações estarão destinadas exclusivamente nesse endereço eletrônico. Que é o det.citetrabalho.gov.br. Você deve utilizar este e-mail eletrônico que vai aparecer daqui a pouquinho aqui na sua tela, det.cit.trabalho.gov.br, fazer o seu cadastro com login e senha e as informações aí do seu CNPJ. Ricardo, me dá a sensação de que esta forma de comunicação entre o governo e os empresários pode facilitar como as coisas acontecem hoje em dia. O objetivo é esse, Gabi. Na verdade, todo o sistema, de maneira geral, está se tornando de forma eletrônica. E para você ter uma ideia, Gabi, mesmo empresas que não têm empregado registrado, elas são obrigadas a fazer o seu cadastro. Ou seja, eu quero facilitar, de maneira que quando eu posso vir a registrar alguém, eu já tenho lá o meu endereço registrado, meu endereço eletrônico. Certo. E essas notificações, então, vêm todas por ali. Caso o Ministério precise alertar alguma situação, o empresário deve ficar de olho. Exatamente, 100% pelo seu e-mail. Ele vai receber no seu e-mail. E, Ricardo, então, todo mundo precisa fazer esse cadastramento, todos os CNPJs ativos. E qual é a orientação que está sendo mais veiculada agora, mais dada para os empresários nesse sentido? Para que faça o quanto antes, existe um prazo? A orientação são basicamente duas. Primeiro, você não vai ter multa alguma se você não fizer isso. Certo. É interessante, né? Porque parece que tudo vem recheado com alguma multa. Mas o fato é que, se você não fizer o cadastro, você já pode estar se penalizando por si, né? Então, a obrigação começa agora, já começou agora em maio, dia 1º de maio, foi feriado, mas a obrigação é já a partir deste mês. Não há um prazo específico para ser feito, né?
Mas o quanto antes as empresas puderem se atualizar com relação a isso, seria muito importante. Seria importante, inclusive, para o próprio empresário, não é uma questão só que beneficia o governo ou o ministério de alguma forma, por conta dessa comunicação de informações importantes. Eles não vão mandar mais nada por correio, né? Então, que é o mecanismo utilizado. Que seria o mecanismo até então utilizado. Você recebeu a notificação por correio, ou então você recebe a visita de um fiscal do Ministério do Trabalho. Isso não vai acontecer mais. Exclusivamente e estritamente através do DET. Quais são outras situações do cotidiano do empresário que podem mudar, então, que estamos acostumados e que agora vai ser só pelo DET? Na verdade, Gabi, é basicamente o que recebe, o que vai receber por lá, é quando há algum tipo de situação de fiscalização do Ministério do Trabalho. Ou então a minha empresa recebeu uma denúncia de algum empregado que esteve no Ministério do Trabalho. E por onde eu recebi antes? A maneira comum era o correio, né? Convencional, ou então eu recebi a visita do fiscal. Então, essa é a forma mais atual hoje, né? Então, ou seja, de maneira eletrônica o meu cadastramento. Ricardo, se o empresário tiver alguma dificuldade em fazer esse cadastro no próprio site, tem informações ali mais esclarecedoras. Ele é muito intuitivo, né? Muito prático de fazer. Você só vai colocar o CNPJ, né? Primeiro fazer o seu login através do seu certificado digital, provando que você é você, né? Então, você inclui ali o endereço eletrônico, o melhor endereço seu eletrônico, para você poder receber então a notificação, se for o caso. E é extremamente importante que esse login e essa senha também sejam armazenadas de uma forma bastante segura pelo empresário. O login e a senha é o teu Gov, né? Então você já utiliza ele para muitas outras coisas. Então não vai ter problema com relação a isso. Vai ser uma senha basicamente única, né? Para sua carteira de trabalho, para o seu imposto de renda, para muitas outras funcionalidades. Isso facilitou bastante também nesse quesito. Bastante, até porque com o Gov você faz até assinatura à distância, né? Então facilitou bastante, que vai ser então o mesmo acesso para o DET, para o Ministério do Trabalho. Em relação à contabilidade, questões relacionadas a esse assunto nos empresários, aí, essa relação, vai mudar alguma coisa, já que traz toda essa globalização com o Gov? Basicamente, hoje você já tem muito documento que são registrados de forma eletrônica. Então, isso é uma grande facilidade. E aí, até para o dia a dia, tem alguma questão para fazer ali pela internet, já resolve tudo. Resolve tudo, e o Gov é muito importante porque hoje a população do mundo está dividida em duas, quem tem Gov e quem não tem, né? Então, quem não tem precisa correr para fazer o seu cadastramento no Gov. Para quem está em casa, Ricardo, vamos explicar um pouquinho só sobre o Gov. Não tem o Gov ainda. Por que é tão importante tê-lo? O Gov ele traz muitas funcionalidades de acessos. A partir da pandemia, isso se acentuou muito. Então, o Gov nada mais é do que você está dizendo para o local que você está acessando que sou eu mesmo. Né? Então, ou seja, você de maneira eletrônica, você consegue confirmar que você é você. E quem está dando essa certificação é o próprio governo através do sistema Gov, né? Então hoje precisamos ter. A gente sabe que tem gente que está tendo dificuldade, né, em fazer o cadastramento, aos níveis ali, né? O bronze, o prata e o ouro. E o bronze praticamente você não faz nada. Então, o que nós temos que fazer? Melhorar o nosso nível. Para melhorar o nível, tem que fazer o facial ou fazer o vínculo com algum banco, né? Então o Gov hoje ele é praticamente imprescindível para nós, e não ter celular também é algo muito complicado. E esses níveis que você fala são referentes até mesmo à própria segurança em se utilizar o Gov. Segurança, mas também o que você consegue acessar. Então, por exemplo, no nível bronze, eu não consigo fazer uma assinatura à distância. O que no Gov eu consigo fazer. Se você tiver o nível ouro, por exemplo. O nível ouro, por exemplo, você consegue abrir uma empresa estando em qualquer lugar do mundo hoje. E aí você vai fazendo esse passo a passo, que também o próprio aplicativo do Gov também é bastante intuitivo. Exatamente, exatamente. Hoje em dia, os empresários, Ricardo, e você, com tantos anos de experiência lidando com os empresários, observou, né, essa modificação, essa tecnologia, essa transição que está acontecendo hoje de forma tão eficiente, realmente, no mundo dos empresários. A gente está passando por uma transição muito forte atualmente. E para nós está um pouco difícil aceitar tudo isso, né? A própria dificuldade de mudanças naturalmente que acontece, né? Agora, quando a gente consegue colocar um pé do outro lado, a gente fala, nossa, podia ter feito antes, né? São muitas facilidades. São muitas facilidades.
Este Ricardo Oliveira trazendo pra gente informações muito importantes para você, desde o microempreendedor individual a todos os outros tipos de empresa, né, Ricardo? Todas as empresas com CNPJs ativos. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado, aqui. Gabi. Um abraço. Este é o Ricardo Oliveira falando pra gente, então, da importância desse tal DET, que agora chegou aí para trazer mais facilidades. Esse é o intuito do governo, do Ministério do Trabalho, ao trazer essa forma de acesso e de comunicação com as empresas do nosso país. Tanto para quem é microempreendedor, quanto para quem tem qualquer outro tipo de empresa. É essencial que faça o DET. Lembrando que caso você não o faça, não tem nenhuma multa que vai ser colocada aí. Porém, é o único meio de comunicação com o qual o Ministério do Trabalho, o governo, vai se direcionar às empresas. Se você não fizer, isso pode trazer muitos prejuízos para sua empresa em termos dessa comunicação e você ficar atento às mudanças que vão acontecendo.